Fala galera, hoje a aula é um pouco diferente, hoje a aula aqui é ao vivo, é em tempo real e nós vamos falar de dois assuntos que eu considero os mais difíceis quando o tema é meio ambiente, que são a parte dos gases que o veículo produz, as causas ali, o que os gases causam e a parte das infrações relacionadas ao meio ambiente. Vocês estão no canal Aula Teórica Online, eu sou o professor Dario Venceslau. Se você não for inscrito, se inscreva no canal para me ajudar, deixa um like nesse vídeo, compartilhe com seus amigos, torne-se membro para que vocês possam ter contato direto comigo pelo WhatsApp. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e vamos para a aula. Falando sobre os gases, a gente verá na aula de hoje sobre o monóxido de carbono, monóxido de carbono, sobre o hidrocarboneto, notebook está um pouco longe de mim, está ruim para escrever aqui, o dióxido de enxofre, o chumbo, os aldeídos e a diazina. Todos esses gases são muito cobrados na prova. É uma parte que quando cai, eu tenho alguns alunos e eu recebo algumas mensagens de pessoas querendo tirar dúvidas relacionadas aos gases, então resolvi fazer esse vídeo aqui respondendo essas perguntas que realmente surgem durante a prova do Detran. Sobre o monóxido, o que a gente precisa gravar para a prova é um gás que causa tonturas e vertigens, causa alteração no sistema nervoso central e mata por asfixia. Então a gente precisa lembrar que o monóxido é o gás que provoca tonturas e vertigens, é um gás que por conta da falta de oxigenação que ele provoca no organismo, ele vai produzir a alteração no sistema nervoso central e a pessoa que morre intoxicada por monóxido, ela morre por asfixia. É uma questão muito comum deles fazerem na prova, é uma questão que fala sobre um veículo enguiçado dentro de um túnel, depois de algumas horas o condutor começa a se sentir mal, provavelmente por ter ingerido grande quantidade de monóxido de carbono. Então essas são as informações que a gente deve ter sobre o monóxido. Eu vou colocar aqui realmente aquilo que cai na prova, que é cobrado. Então tudo que eu colocar aí na tela vai anotando, porque certamente são questões que podem cair para vocês. O hidrocarboneto, a gente só precisa gravar uma questão sobre o hidrocarboneto, que é um gás que provoca aumento na incidência do câncer de pulmão. Sobre o hidrocarboneto, eu tenho certeza que se cair para vocês essa questão, a resposta será isso. Eles vão perguntar o que os hidrocarbonetos provocam e eles colocam na resposta aumento na incidência do câncer de pulmão. Essa é a única questão sobre o hidrocarboneto que cai na prova. A gente tem o dióxido de enxofre, e aí eles perguntam: o dióxido de enxofre combinado com a água da atmosfera produz, a gente precisa lembrar, chuva ácida. O dióxido de enxofre é o responsável pela chuva ácida, mas eles podem perguntar na prova
o que a chuva ácida produz no meio ambiente, e eles vão colocar na resposta corrosão das estruturas metálicas, como a lataria dos veículos, por exemplo, danifica estrutura e fachadas de edifícios, e a chuva ácida provoca a desertificação. Então, a chuva ácida provoca a corrosão das estruturas metálicas, danifica a estrutura e fachadas de edifícios e provoca a desertificação. Que eles também podem perguntar o que significa. O que significa desertificação? É quando o solo se torna improdutivo. Ou eles podem dizer que é a eliminação dos nutrientes da terra. É quando a terra fica imprópria para o cultivo. O chumbo, que não é um gás, o chumbo é um metal que era adicionado à gasolina para poder conservar as propriedades da gasolina. Eles não usam mais o chumbo porque eles descobriram que o etanol ele tem a mesma função, mas são questões que ainda caem na prova. Na verdade, só cai uma questão sobre o chumbo. Eles vão perguntar: o chumbo está relacionado à contaminação do quê? E a gente tem que lembrar que é do solo, das águas, dos alimentos e pastagens. Mas com um detalhe. Quando eles colocam isso, eles perguntam isso na prova, o chumbo está relacionado à contaminação do quê? Eles não vão colocar na mesma resposta o solo. Eles vão colocar o solo numa opção separada e na outra opção eles vão colocar as águas, os alimentos e as pastagens. E é a resposta certa. Então o solo contamina, o chumbo contamina as águas, os alimentos e as pastagens. Os aldeídos, até uns tempos atrás, a única questão que caía sobre os aldeídos era uma questão perguntando qual é o tipo de motor que produz os aldeídos, e os aldeídos são produzidos pelo motor a álcool. Então é o álcool que produz os aldeídos. Mais recentemente, eles passaram a perguntar na prova também o que os aldeídos causam, o que eles provocam nas pessoas. E a gente vai ter que responder: irritação nas mucosas, principalmente nos olhos. Os aldeídos causam irritação nas mucosas, principalmente nos olhos. Essas são as duas questões que a gente precisa lembrar sobre os aldeídos. E o último gás, que é a diazina. Essa sim, a única questão que cai é uma questão perguntando qual é o tipo de motor que produz a diazina, e é o motor a diesel. O óleo diesel é o que produz a diazina. Eu espero que vocês anotem isso daí. Tudo que cai na prova relacionado aos gases, eu acabei de colocar aí na tela. Então dá um pause aí no vídeo, anota, ou então volta um pouquinho, ouve de novo, porque são questões muito importantes para a prova. A outra parte do meio ambiente que vai confundir um pouco são as infrações relacionadas ao meio ambiente. E aí, para a gente não gravar o que está escrito completamente no artigo, a gente vai gravar as palavras-chave. Primeiro, a gente vai lembrar que os artigos do código relacionados ao meio ambiente são os artigos 171, 172, 227, 228, 229, 230 são dois incisos relacionados ao meio ambiente, o inciso 11 e o inciso 18, e o artigo 231, que também são dois incisos,
inciso 2º e o inciso 3º. Então, todos esses artigos são de infrações relacionadas ao meio ambiente. E aí a gente vai gravar da seguinte maneira. O artigo 171 fala sobre utilizar o veículo para jogar água no pedestre. Utilizar o veículo para jogar água no pedestre são duas questões que eles podem fazer na prova. Eles podem tanto perguntar qual é a natureza da infração, e a gente tem que dizer que é média. Então, jogar água no pedestre com o veículo é infração média. Choveu ali, formou uma poça d'água. Tu passa na poça d'água intencionalmente para molhar alguém. Isso se configura uma infração média. E a penalidade, o que o condutor sofrerá ao cometer essa infração, e a gente tem que dizer que é multa somente. Então, essas duas questões sobre jogar água no pedestre, eles podem fazer na prova e fazem com até uma certa frequência. O artigo 172 fala sobre jogar lixo na via. Que, na verdade, o artigo em si diz lançar do veículo ou depositar na via objetos ou substâncias, mas aí a gente grava de um modo geral, jogou lixo na via, também é infração média e também é somente a multa. Então, a gente grava sobre o lixo, infração média, e também a penalidade é somente a multa. O artigo 227 é o artigo sobre a buzina. E aí tem uma série de questões relacionadas à buzina que eles podem fazer na prova. Por exemplo, eles podem perguntar qual é a forma correta de se utilizar a buzina, e a gente tem que dizer com simples toque breve. Por qual motivo um condutor pode buzinar? Para fazer advertências necessárias a fim de evitar acidente. Fazer as advertências necessárias a fim de evitar acidente. Uma outra questão é qual é a forma proibida de se buzinar de maneira prolongada e sucessivamente a qualquer pretexto. Então, buzinar de maneira prolongada e sucessivamente a qualquer pretexto é proibido. O horário proibido, é importante deles perguntarem, o horário proibido de buzinar é entre as 22 e 6 horas. Então, entre as 22 e 6 horas é proibido buzinar. E eles também podem perguntar onde é proibido buzinar, e é onde houver a placa R20, que é uma placa de regulamentação que fala sobre a proibição do uso da buzina ou de sinal sonoro. Então, onde houver a placa R20 é proibido buzinar. Todas essas questões a gente precisa lembrar que será sempre infração leve. Todas as infrações por buzina é sempre leve, e a penalidade também é somente a multa. Então, todas as infrações por buzina, infrações leves. Bom, enfim, tive que dar uma pausa aqui, voltando. O artigo 228 é um artigo que fala sobre som não autorizado pelo CONTRAN. Se a pergunta disser sobre som, se o artigo tratar sobre som e no final disser que não é autorizado pelo CONTRAN, isso é infração grave, e eles podem perguntar qual é a medida administrativa, é a retenção do veículo. Utilizar no veículo equipamento com som em volume ou frequência que não sejam autorizados pelo CONTRAN é infração grave. A penalidade é a multa, mas eles não perguntam.
e a medida administrativa, a retenção do veículo. O artigo 229... Como é que eu estou botando aqui? Só aqui, né? O artigo 229... Só para deixar igual aos outros. O artigo 229, ele fala sobre som em desacordo com o CONTRAN. Se a questão disser sobre som e no final disser que está em desacordo com as normas do CONTRAN, é infração média e a medida administrativa é a remoção do veículo. Então tomem cuidado. Som não autorizado, infração grave e retenção do veículo. Som em desacordo com o CONTRAN, infração média com remoção do veículo. O artigo 230, inciso 11, ele fala sobre a descarga livre. Veículo fazendo barulho acima do normal. Isso é infração grave com retenção do veículo como medida administrativa. Transitar com o veículo, conduzir um veículo com a descarga livre é infração grave e a medida administrativa, retenção do veículo. O artigo 230, inciso 18, na verdade é a segunda parte, o final do artigo 18, que ele fala veículo reprovado na avaliação de inspeção de segurança e emissão de gases. Um veículo reprovado na avaliação de inspeção de segurança e emissão de gases também é infração grave e a medida administrativa também é a retenção do veículo. Deixem aí nos comentários se esse formato de aula é melhor do que com slide e tal. Deixa aí se você prefere assim ou não, para ter um feedback, para poder me ajudar. Se você não for inscrito, se inscreva no canal, me ajuda. Eu queria muito, até o final do ano, conseguir chegar a 2.000 inscritos. O canal tem quase 2 anos, eu fiquei um tempo com o canal parado. Agora voltei aí um ano, de um ano para cá, eu estou postando vídeo agora toda semana. O artigo 231, no inciso 2º, ele fala sobre transitar com o veículo derramando combustível ou lubrificante na via. Isso é infração gravíssima com a medida administrativa também de retenção do veículo, porque eles também podem perguntar qual é a medida administrativa se a gente transitar com o veículo derramando combustível ou lubrificante na via. E a última infração relacionada ao meio ambiente é o artigo 231, inciso 3º, que fala sobre conduzir um veículo produzindo fumaça, gases ou partículas em níveis superiores ao estabelecido pelo CONTRAN. Infração grave e a medida administrativa, retenção do veículo para regularizar. Então, se a gente estiver transitando com o veículo produzindo fumaça, gases ou partículas em níveis superiores aos fixados pelo CONTRAN, é uma infração grave com a penalidade de multa. Eu espero muito que esse vídeo possa ajudar vocês. Espero que vocês revejam esse vídeo. Espero que vocês anotem cada coisa que eu escrevi aí, porque tudo que está aí pode cair na tua prova.
Se inscreva no canal, deixe um like, compartilhe esse vídeo, torne-se membro para você ter acesso ao meu WhatsApp e poder falar comigo diretamente e tirar as suas dúvidas até o dia da tua prova. Muito obrigado por ter ficado até o final, muito obrigado por estar de volta aqui no vídeo. Um abraço e até a próxima aula. Valeu!